Bem-vindo ao canal Mistérios do Além. Hoje você vai ouvir o relato de uma mulher que esteve entre a vida e a morte e que voltou com uma certeza gravada na alma, a de que a vida não termina quando o corpo se cala. Prepare-se para mergulhar em um mistério real, um daqueles que desafiam a lógica e tocam o que há de mais profundo em nós. Tudo começou depois de um acidente. Lembro-me das sirenes, das luzes cortando o escuro e das vozes apressadas tentando me manter acordada. Fui levada ao hospital e, de repente, tudo se tornou uma mistura de sons distantes e luzes confusas. E então, o silêncio. Um silêncio absoluto. Pesado. Senti meu corpo afundar e, por um instante, pensei que estivesse dormindo. Mas quando o som das máquinas cessou, algo dentro de mim despertou. Eu ainda estava ali. Foi como se algo se desprendesse de dentro de mim. De repente fiquei leve, como se o ar me sustentasse. Quando olhei para baixo, vi o meu corpo deitado sobre a maca. Vi os médicos se movendo rapidamente, gritando ordens. Um deles dizia, mais adrenalina. Outro respondia, vamos, não desista. E eu observava tudo, flutuando, sem entender. Então ouvi um som metálico, o de uma tesoura caindo no chão. O eco percorreu o corredor e eu ouvia com uma nitidez impossível. Mas como? Eu não respirava, não tinha ouvidos e mesmo assim eu ouvia tudo. Foi nesse instante que compreendi o que estava acontecendo. Eu estava fora do meu corpo. Flutuando, atravessei a parede como se ela fosse feita de ar. Do outro lado vi minha mãe, sentada, chorando. Ela segurava as próprias mãos e dizia baixinho, por favor, Deus, não leva minha filha. Tentei tocá-la, dizer que eu estava bem, mas minha mão atravessou o ar. E foi aí que eu senti a dor dela. Era como se o sentimento dela também fosse meu. Eu podia sentir o medo, a fé, o amor, tudo. O tempo deixou de existir. Eu era apenas consciência. E pela primeira vez, percebi que a vida era muito mais do que o corpo que a carrega. De repente, tudo mudou. O hospital desapareceu e ao meu redor surgiu uma claridade intensa. Um túnel de luz se abriu diante de mim e aquela luz parecia viva. Ela me envolvia, quente e suave, e me chamava de um jeito que eu não conseguia resistir. No final do túnel havia algo, ou alguém. Não tinha rosto, mas irradiava um amor tão puro que eu não conseguia conter as lágrimas. Cada parte de mim queria seguir aquela luz. E quando dei o primeiro passo, senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Mas então ouvi uma voz. Ela veio de todos os lados ao mesmo tempo, calma, profunda, e dizia, ainda não é a sua hora. Antes que eu pudesse responder, tudo desapareceu. A luz, o calor, a paz. E num piscar de olhos, senti o peso do corpo outra vez. O ar entrou com força nos meus pulmões, queimando. Abri os olhos e vi os médicos cansados, mas sorrindo. Eles haviam conseguido. Eu estava viva. Mas eu sabia que nunca mais seria a mesma. Durante dias fiquei em silêncio, tentando entender o que aconteceu. Nada do que eu vivi naquele tempo fazia sentido e, ao mesmo tempo, fazia todo o sentido do mundo. Aquela luz, aquela voz, aquele amor, tudo estava gravado em mim como se uma parte de mim ainda estivesse lá. Depois daquele dia, passei a enxergar a vida de outra forma. As pequenas coisas se tornaram gigantes. O riso de uma criança, o cheiro da chuva, o vento no rosto. O simples fato de estar viva passou a ser um milagre. O medo da morte desapareceu, porque agora eu sei que existe algo além. E sei que a vida não termina quando o corpo se cala. Ela apenas muda de forma.
ela se transforma. E talvez o que chamamos de fim seja apenas o começo de um novo despertar. Esse foi o meu relato. E até hoje eu me pergunto: o que realmente me esperava naquela luz? Seria apenas uma ilusão criada por uma mente à beira do colapso? Ou um vislumbre do que existe depois da vida? Um mistério que talvez nunca tenha resposta, mas que deixou em mim uma certeza impossível de apagar: a de que a morte não é o fim. Se inscreva, curta, compartilhe e deixe o seu relato. Quem sabe, ele não pode virar o próximo mistério do além?